Questão 50. Analise as seguintes afirmações relacionadas ao uso do Microsoft Excel em suas versões mais recentes. Para isso, considere uma planilha formada pelas células A1, F9, ou seja, de A1 até F9. Coluna A até linha 9, 1 até 9, e da coluna A até a coluna F, 1 até 9. Então, imagina uma planilha nessa formatação. Na formatação original e preenchida com números reais. Números reais, o que ele quer dizer com isso? Será que ele quer dizer aquele conjunto de números matemáticos, os números reais que a gente estudou no segundo grau? Vamos lá. Item 2. Partindo-se da célula A10, ao se selecionar o intervalo de A10 até F10, olha esse detalhe, ele selecionou de A10 até F10. Lembrando que acima está tudo preenchido. Em seguida, digitar a fórmula igual soma A1, A9. Quando você seleciona, existe uma diferença no Excel entre células selecionadas e célula ativa. A primeira da seleção fica ativa. Então, se você digitar a fórmula igual soma, abre parênteses, A1, A9, ele vai considerar que essa inserção de dados é para a célula ativa, mantendo todas as outras selecionadas. Um detalhe muito importante. Quando você apertar o Enter, não é isso que a questão pede, ele calcula a soma e tira a seleção. Mas o Excel tem uma vantagem de permitir que aquele preenchimento da primeira célula seja estendido para todas as outras da seleção, que é o que o examinador cobrou. Ninguém usa isso na prática, meu Deus do céu. Diz o examinador, e finalmente teclar Ctrl Enter, então em vez de Enter ele teclou Ctrl Enter como forma de expandir a fórmula para todos. A célula F10 irá representar o resultado da soma das células de F1 até F9. F1 até F9 está correto, então item 2, tranquilo. Também foi considerado como correto na questão 50 o item 4. Ao selecionar a célula A10, digitar a fórmula igual, abre parênteses, 5 mais 3, fecha parênteses, asterisco 2 mais 10%, e teclar Enter, o resultado apresentado pela célula A10 será 1610,00%. Pessoal, só com o computador na frente para você ter certeza disso aí, ou você é um exímio praticante de funções matemáticas, fórmulas matemáticas do Excel. Está correto, já que primeiro calcula-se 5 mais 3, 8, vezes 2, 16. 16 mais 10%, 10% é 0,1. Então, 16 mais 10% seria 16,1. Só que o porcentagem faz com que o Excel, entre aspas, multiplique por 100. Não é bem uma multiplicação por 100, já que porcento é uma divisão por 100. Só que o número é multiplicado por 100 com o porcentagem na frente. Então, onde era 16,1 vai ficar 1610. 1610,00%, correto, item 4. O examinador, me desculpe quem foi parente dele, mas vai arder no fogo do mármore do inferno. Questão 51. No sistema operacional Windows, quando o sistema de arquivos utilizados é NTFS, é possível utilizar um recurso de compactação e descompactação automática de arquivos e pastas para se economizar espaço em disco rígido. Assinale as seguintes afirmações relacionadas ao uso desse recurso. Outra questão que exigiria muito conhecimento prático ou livros muito aprofundados nesse assunto. Foram considerados corretos itens 2 e 3. Item 2. Ao adicionar um arquivo em uma pasta compactada, ele será compactado automaticamente. Então, você compactou uma pasta, pega um arquivo de uma pasta que não estava compactada. Quando você copia para a pasta compactada, automaticamente o arquivo será compactado, porque a pasta inteira está compactada. Ao copiar um arquivo da mesma unidade NTF para uma pasta compactada, quer dizer, eu tenho um arquivo qualquer de uma unidade NTFS, e fui copiar esse arquivo para uma pasta compactada. O arquivo manterá o estado em que se encontrava na origem, seja ele compactado ou não, mas foram considerados os itens 2 e 3 como corretos. Vamos lá, questão 52. Analise as seguintes afirmações relacionadas à criptografia. Foram considerados corretos. A criptografia de chave simétrica pode manter os dados seguros, mas se for necessário compartilhar informações secretas com outras pessoas, também deve-se compartilhar a chave utilizada para criptografar os dados. Essa era fácil, já que a criptografia de chave simétrica tem essa dificuldade do compartilhamento da chave. Então, correto, item 1, sem grandes problemas. O item 3, com o algoritmo RSA,
Os dados encriptados pela chave pública devem ser decriptados pela chave privada. O RSA, diferentemente do algoritmo SSA, ele faz realmente a criptografia para chaves públicas, ou seja, criptografia criptografia assimétrica, criptografia de chaves duplas. Ou seja, o que foi criptografado com uma será decriptografado por outra. Então, o item 3, tranquilo, esse algoritmo RSA utiliza-se dessa forma. Questão 53, analise as seguintes afirmações relacionadas a vírus e antivírus. Qualquer malware, para quem preferir, malware seria o software de conteúdo malicioso, software malicioso, que possua um backdoor. Backdoor é a disposição de criar uma porta de fundo, de criar uma porta de acesso. Permite que o computador infectado seja controlado totalmente ou parcialmente, depende do backdoor, através de um canal IRC ou via conexão com uma porta. Os canais IRC permitem o controle de computadores remotos, ou através de uma porta que tenha sido aberta, a porta do fundo, também permite isso. Por que o canal IRC? Porque o canal IRC ele utiliza uma porta em 2 canais, uma porta de ida e vinda das informações. Então seria possível o hacker, cracker, seja lá quem for, controlar o computador que tem o backdoor. Item 4, a engenharia reversa é a arte de reverter códigos já compilados para uma forma que seja legível pelo ser humano. Técnicas de engenharia reversa são aplicadas na análise de vírus e também em atividades ilegais, como a quebra de proteção anticópia. A engenharia reversa é ilegal em diversos países, a não ser que seja por uma justa causa, como a análise de um malware. Nesse caso, essa questão não trouxe nenhum problema, está tranquilamente perfeita a questão, 53 está correta. É muito utilizado na técnica conhecida como craquear. Você pega um programa, descobre como funciona o seu mecanismo de segurança e aplica a engenharia reversa para descobrir como é que seria, então, a forma de você quebrar aqueles códigos de segurança. Então, questão 53, tranquila. Questão 54, um backup incremental. Pede para você analisar sobre backup. O item 1, um backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental. Perfeito. O backup incremental ele vai subindo aos poucos no backup. Ou seja, aquilo que você já fez o backup hoje não é mais copiado no backup incremental, só o que for novo. E o que for novo no dia seguinte. Por isso o nome incremental, vai incrementando, vai aumentando de pouco em pouco. Essa questão é extremamente comum em provas da ESAF, considerada relativamente fácil. E ao se utilizar uma combinação de backups normais ou incrementais para restaurar dados, será necessário ter o último backup normal e todos os conjuntos de backups incrementais. É claro, porque se você trabalha com backups incrementais, você vai ter que restaurar o normal e todos os incrementais na ordem como foram criados. Não dá para restaurar só o último, só aquele da sexta-feira. Você vai ter que restaurar todos aqueles outros. Na sequência ainda, faltou o examinador ter colocado isso, não torna a questão incorreta, mas deveria até ter exigido esse conhecimento do candidato. Olha que eu estou sendo mais maldoso do que o examinador. Então, 53, itens 1 e 2, letra A, correta. Questão 54, perdão. Questão 55. Entre as técnicas utilizadas pelos hackers, a snifing consiste na captura de pacotes que trafegam no mesmo segmento de rede em que o software funciona. Letra D, tranquilo, essa questão é manjada. Snifing significa farejar. Então, a técnica de snifing é o farejamento. Tinha alguma coisa semelhante na prova da ESAF, do auditor. Então, tranquilo, letra D, questão 55.